Ora então, muito bem-vindos à rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte do Departamento de Research aqui da XTB Portugal e vou-vos acompanhar no webinar semanal como é então habitual. Vamos aqui falar sobre os índices bolsistas nos Estados Unidos, vamos aqui olhar para a parte macro, para percebermos também em termos de indicadores em que ambiente é que nós estamos neste momento e vamos depois também olhar para o setor dos veículos, o setor automóvel, mas mais na indústria dos veículos elétricos, para vermos também a posição da Tesla. Na parte final, vamos ainda olhar para o calendário dos earnings e o calendário económico. Portanto, vamos começar então aqui pela atualidade macroeconómica. Ora, os dados do PIB continuam a surpreender, como podem ver, portanto, depois do terceiro trimestre ter sido extremamente positivo, e aqui a alimentar muito o tal cenário de soft landing, os dados do último trimestre de 2023 acabaram por também ser bastante positivos. Não só porque a economia cresceu muito mais do que se esperava, bem como alimenta ainda mais esta possibilidade então da inflação poder atingir os níveis desejados sem que a economia entre necessariamente num período de recessão. Ainda assim, continuam a existir vários dados nos quais nos alertam para a possibilidade do crescimento económico começar a abrandar relativamente bem e vamos ver aqui, portanto, estas divergências que temos vindo aqui a observar em alguns indicadores que servem como leading indicators. Um deles é o Conference Board Leading Indicator, portanto, se olharmos aqui para o Conference Board, para os dados do Conference Board, reparamos que, e se olharmos sobretudo para aquilo que aconteceu no passado, em todas as vezes em que o indicador andou aqui abaixo da zona dos menos 5%, fez com que mais tarde o PIB acabasse por contrair, ou pelo menos, mesmo que não entrasse em território de contração, baixasse significativamente. Ainda não observamos isso. É certo que 2024 as projeções apontam para um forte abrandamento da atividade económica e nós ainda não temos, portanto, dados referentes a este ano, uma vez que estamos praticamente a começar o ano. Mas este é uma red flag, continua a ser um indicador relevante e que pode levar aqui ao cenário em que a economia poderá levar algum tempo a refletir então o efeito destas políticas tão restritivas em termos de política monetária. Quando olhamos para, ainda assim, quando olhamos para o PIB, mas excluindo aqui os gastos do governo e também no lado do privado, vejamos que ainda assim o PIB continua bastante forte. Portanto, não há aqui sinais de red flags, ao contrário aqui do que podíamos antecipar com o Conference Board, portanto aqui este Leading Indicator. Avançando, olhando para os PMIs, que continuam a ser peça fundamental, mas que tardam a ter aqui alguns sinais reais na economia. Nós já vimos que os PMIs, praticamente todas as economias têm vindo a abrandar muito. No caso da Europa, existe uma grande dificuldade em recuperar, mas no caso dos Estados Unidos e também, curiosamente, no caso do Reino Unido, tem vindo a recuperar. Mais uma vez, este cenário apoia também a possibilidade, no caso dos Estados Unidos, não tanto no Reino Unido, mas nos Estados Unidos, apoia mais uma vez a possibilidade de vermos então as chances de que a inflação possa atingir os níveis desejados e a economia tenha abrandado apenas um pouco. Ainda assim é muito cedo para dizer, isto são coincident indicators, ou seja, o que nós estamos aqui a ver em relação aos PMIs são dados referentes àquilo que está acontecendo na economia neste momento, não servem para prever mudanças na economia, embora se os PMIs continuarem muito tempo, como nós temos vindo a observar, em território de contração, é previsível que depois, em termos de PIB, também se vá notar esta contração. Nota para o setor dos serviços, continua muito resiliente, teve marginalmente abaixo dos 50 pontos, portanto, em território de contração, mas desde então continua acima dos 50 pontos. Quando olhamos, e aqui é que é mais curioso, que é quando nós olhamos para os PMIs calculados pela Standard & Poor's, que é aquele que é também, são os índices também que são calculados na Europa, na China, portanto, praticamente das principais economias, mas quando nós olhamos para os dados do ISM, vemos que os dados já não são assim tão otimistas, e os dados do ISM são um pouco mais
pessimistas. Quando olhamos para o lado dos serviços, portanto, os dados do ISM são referentes aqui à linha a tracejado. Quando olhamos para o lado dos serviços, vemos aqui que os serviços estão numa trajetória descendente e não numa trajetória ascendente, como se vê pelos PMIs. Já a indústria, vemos que está aqui a tentar recuperar. No caso do ISM também, embora a uma escala muito mais reduzida. Portanto, o ISM é muito mais relevante no caso dos Estados Unidos do que propriamente os dados da Standard & Poor's, por isso diria que aqui, neste caso, é muito mais relevante, e esta semana vamos ter também os dados do ISM, tanto no setor dos serviços como da indústria. Portanto, vão ser aqui dados que refletem muito melhor o estado da economia real nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também é importante notar aqui a atividade por indicador por região. Os dados mais recentes mostraram aqui uma grande queda, e se olharmos para este indicador como leading para outros, como é o caso do ISM de manufatura ou então até mesmo o ISM de serviços, vejamos que há a possibilidade do ISM, portanto, em ambos os setores, serem também, mais uma vez, revistos em baixa. Portanto, é preciso ter aqui alguma atenção. Este é um ponto que, de certo modo, até é importante que pudesse acontecer, pois levaria aqui a Fed a ter argumentos para começar então a ponderar as taxas de juros. É importante aqui voltamos a falar deste tema, até porque neste momento aquilo que nós esperávamos inicialmente de cortes sobre os juros em março, neste momento estão a ser adiados para maio, junho, portanto dependerá muito da evolução dos indicadores, mas nós neste momento temos uma economia americana relativamente forte, face àquilo que se esperava, e temos um mercado de trabalho estável e temos a inflação a cair. Portanto, não há argumentos para que haja alterações em termos de política monetária, pelo menos para já. O PCE, também divulgado, portanto, na semana passada, dados muito positivos, saiu abaixo daquilo que se esperava, confirmou aqui a trajetória descendente. O PCE é a métrica favorita da Fed para medir a evolução da inflação. O CPI, embora dos últimos dados tiveram aqui dados um pouco mais calmos, mas tem continuado aqui também a sua trajetória descendente e, portanto, aqui dados muito positivos sobre a inflação, medida de várias óticas. No caso da China, portanto, aqui também mudar um pouco o paradigma dos mercados, uma vez que a China poderá ser a primeira economia a avançar com o quantitative easing. Se olharmos aqui para o Credit Impulse, as perspectivas são para que aumente, isto pode fazer com que os PMIs naturalmente também valorizem. Os estímulos na China estão também, de certo modo, a apoiar os preços do petróleo, uma vez que, se houver novos estímulos na economia, vamos ter novamente uma recuperação na atividade económica e que, por sua vez, no lado da procura de petróleo, portanto, dos agentes económicos, famílias e empresas, vamos observar aqui um aumento e, tendo em conta a atual limitação na oferta, pode aqui agravar ainda mais esse déficit. Aqui os dados sobre a economia chinesa continuam a ser um driver muito importante, não só para o petróleo, mas praticamente para todas as classes de ativos. Ainda continuamos aqui a ter um grande risco, que é a questão do imobiliário. Quase que é um bicho-papão sobre a economia chinesa. Portanto, já há muito tempo que temos vindo aqui a falar, mas que pode ter aqui um peso significativo se a situação se agravar muito, ainda por cima, no ambiente em que os juros já não estão aos níveis que estavam antes. Ora, e passando aqui para os índices em Wall Street. Ora, se olharmos aqui para os índices através de alguns múltiplos, vamos começar aqui a olhar para uma situação em que aparentemente não há aqui sinais de estarem demasiado avaliados. Se olharmos para o Price to Earnings a 10 anos, quando olhamos aqui para a média, vemos que neste momento o S&P está um pouco acima da média e não está assim muito abaixo dos últimos pontos. Portanto, foi o pico da pandemia e o último grande ponto foi o pico das .com, portanto, da bolha da internet. Portanto, isto aqui é claro que vale o que vale, de forma isolada, como é óbvio, mas é preciso ter aqui alguma atenção, pode levar aqui o mercado a corrigir um pouco. Quando olhamos também para a avaliação geral do mercado, vemos também que começa a ficar um bocado sobrevalorizado, embora não nos níveis tão
extremos como se registou, lá está, no período da pandemia e no período das dot-com, mas começa aqui a dar alguns sinais disso e, portanto, é preciso ter alguma atenção. Já quando olhamos para o trailing earnings per share, vemos que está um pouco acima da média, mas que está bastante longe daquilo que poderá ser, portanto, o considerado overbought. Portanto, neste caso, não temos aqui um quadro tão extremo como estes dois slides ilustram, mas aqui podemos ver também que os lucros da empresa estão bastante acima da média e acima da média numa altura em que o ambiente macroeconómico não é muito propício para isto. Portanto, é importante notar que estes dados poderão ser revistos em baixa, uma vez que nos vamos aproximando a meio do ano, para o início do segundo semestre, poderá aqui rever estes dados. Ora, e passando aqui para o lado do mercado dos veículos elétricos, portanto aqui para a indústria. A Tesla tem vindo aqui a preocupar os investidores. A Tesla, que tem sido uma das grandes empresas, uma das principais empresas e uma das mais procuradas pelos investidores, portanto, tem vindo aqui a dar alguns sinais de abrandamento. O preço das ações tem vindo aqui a ter dificuldades em recuperar. As últimas projeções da empresa em termos de receita têm vindo aqui a ser vistas em baixa. A empresa corre o risco de perder alguma cota de mercado, sobretudo num mercado em que, de certo modo, foi um grande impulsionador para a empresa, que é a China. Ora, se nós olharmos aqui para a evolução do crescimento anual da empresa ao longo dos últimos anos e olhando também para as projeções, reparem que a empresa aproxima-se cada vez mais de uma empresa de valor em vez de apresentar aqui valores de empresa de crescimento. Portanto, está aqui a tornar-se cada vez mais lento em termos de crescimento e que pode fazer com que alguns investidores não tenham tanto interesse. Isto foi o que aconteceu há uns anos com a NVIDIA. A NVIDIA acabou por conseguir apoiar-se também na inovação e acabou por também, e mais recentemente, a parte da inteligência artificial apoiar também muito o negócio da empresa, e a Tesla acaba por estar prejudicado neste momento também devido a isso mesmo. Temos aqui um grande concorrente que tem vindo aqui a ser principal ameaça da empresa, sobretudo no mercado chinês, BYD. Portanto, tem vindo aqui a captar muita cota de mercado na China, tem vindo também a captar, até mesmo na Europa, tem vindo a captar uma cota de mercado bastante interessante e tem a grande vantagem de ter preços mais atrativos do que a empresa e ter também, em termos de custo de produção, ser muito mais reduzido do que no caso da empresa norte-americana. Isto levanta, portanto, mais uma vez, algumas questões sobre o risco para a empresa em termos de cota de mercado e, portanto, afetará naturalmente depois também os múltiplos e a avaliação da empresa. Portanto, este aqui é um dos pontos que tem vindo aqui para preocupar os mercados, o facto não só desta empresa, mas como mais possam aqui ganhar mais cota de mercado à medida então que a empresa aparece aqui numa fase mais sensível. Se olharmos aqui para as vendas de veículos elétricos, e se olharmos aqui para os períodos, portanto, 2021, 2022 e 2023, se olharmos aqui para setembro, reparem aqui na cota de mercado da Tesla. Portanto, 2021 para 2022 a empresa ganhou uma grande cota de mercado, mas 2022 para 2023 perdeu bastante. Isto porquê? Se nós formos a ver, reparem o que é que aconteceu aqui a laranja. Tivemos aqui a BYD, portanto a empresa chinesa, a ganhar bastante cota de mercado face não só à Tesla, mas face a todos os outros concorrentes. Portanto, também o caso do grupo Volkswagen, portanto aqui no caso da Toyota, a própria NIO, que durante o período da pandemia foi uma empresa que teve em destaque, pelo menos depois das fortes valorizações que as ações da empresa tiveram, mas que também tem muita dificuldade em ganhar aqui cota de mercado. Parece que o que está a acontecer com a BYD não está a ser semelhante àquilo que aconteceu com a NIO, portanto é preciso ter aqui atenção, e isto está a afetar naturalmente, como eu estou aqui a dizer, as vendas no setor, e portanto aqui
as empresas também, aquelas que não conseguem se ajustar e aquelas que não conseguem inovar aqui perder alguma cota de mercado. Ora, então para esta semana, começando aqui pelos earnings, é uma semana extremamente importante. Portanto, nós tivemos na semana passada dados sobre a Netflix, resultados da Netflix, que surpreenderam pela positiva. Tivemos os resultados da Tesla, que surpreenderam pela negativa, e as projeções sobre as projeções da empresa também contribuíram para as quedas que nós temos observado. Esta semana vamos ter mais dados e ainda mais empresas a divulgar os seus resultados. Ora, na terça-feira vamos ter a Microsoft, Google, portanto, entre outras, mas estas aqui as serem as mais relevantes. Na quarta-feira temos aqui o Novo Nordisk e, mais relevante ainda, vamos ter depois aqui na quinta-feira Apple, Amazon, Meta, portanto, terça e quinta-feira a ser marcado aqui pelas gigantes e que deverão, não só os resultados, mas como também as projeções, como tem vindo aqui a ser marcado ao longo desta temporada das earnings, portanto, deverão aqui agitar os mercados e deverão aqui contribuir para mais volatilidade. Portanto, será que é importante de acompanhar, até porque poderá afetar depois também o sentimento à volta do mercado. Esta semana, a ser bastante relevante, além das earnings, vamos ter uma série de dados macroeconómicos importantes. Ora, esta semana temos vários dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vamos ter a reunião e o desfecho da reunião da FOMC na quarta-feira. Vamos ter decisão do Banco de Inglaterra na quinta-feira. Vamos ter dados na zona euro, no caso do PIB, vamos ter também os PMIs, vamos ter os dados do ISM, como eu estava a dizer no início da apresentação, vamos ter o NFP, portanto, temos aqui um cocktail de dados muito, muito relevantes. Estes serão importantes para percebermos se o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua resiliente e se afasta qualquer tipo de estímulo antecipado à economia. Perceber também se, portanto, a reunião da FOMC não se espera mudanças sobre as taxas de juros, mas perceber se Powell dará ou não novos insights sobre o que podemos esperar de política monetária ao longo dos próximos meses. Esta é uma reunião que não é acompanhada de projeções económicas, porque não é uma reunião trimestral, portanto, não se espera grandes dados, a menos que Powell possa avançar alguma coisa. Depois teremos também dados sobre os PMIs na China, na zona euro e também nos Estados Unidos, e aqui neste caso os dados do ISM. Na sexta-feira, NFP e dados da Universidade de Michigan, que também são relevantes. Nos gráficos que aqui podem ver, são dados referentes à economia chinesa, como podem ver, neste momento há aqui uma divergência, mas acaba por ser natural, acontece com todas as economias, entre o lado dos serviços e o lado da indústria, portanto, a indústria estar mais fraca do que os serviços, embora aqui a divergência nem é muito grande. Nos Estados Unidos é um pouco maior. Quando olhamos para os índices chineses, vemos que também que o início do ano tem sido fraco e que está a prolongar as quedas do último ano. Portanto, os dados sobre a economia chinesa são relevantes, sobretudo nesta altura em que falamos, ou que se começa a falar, de estímulos à volta da economia. Ora, em termos de reunião da FOMC, como eu estava a dizer, portanto, não se espera mudanças em termos de taxas de juros, nem de política monetária, mas as projeções neste momento para março já mudam um pouco. Portanto, as projeções no início do ano estavam a dar como certo uma redução dos juros, neste momento já não aparece, já não estamos perante este cenário, portanto, neste momento temos algumas probabilidades sobre essa possibilidade para maio e junho, mas que lá está, poderão mudar consoante também a evolução dos indicadores económicos. Portanto, serão aqui importantes e que certamente deverão aqui depois também ter impacto em todas as classes ativas, portanto, quer o dólar, quer as obrigações, quer também os índices bolsistas. Quando olhamos para os mercados, vemos que o petróleo, o índice desta semana, está aqui a ser marcado por uma forte subida, embora neste momento esteja a cair bastante até, mas aqui a forte subida devido ao aumento das tensões no Médio Oriente. O euro-dólar, curiosamente, continua a desvalorizar, apesar de termos os índices relativamente fortes.
Temos ainda assim divergência, portanto, volto aqui a chatear. Temos aqui a divergência entre o VIX e o S&P, que continua aqui a teimar e, mais uma vez, pode ser um fator de risco. Temos as obrigações que têm vindo a recuar devido à expectativa, portanto, à volta aqui das projeções sobre os juros, portanto, uma vez que há a expectativa que seja adiada a decisão de março de reduzir os juros, é natural que as yields subam e o preço das obrigações recua. Os metais é que continuam a ser negociados de forma relativamente estável, portanto, se formos aqui a ver tanto a prata como o ouro, estão aqui um pouco estáveis, mas muito dependentes também da evolução das yields e do próprio dólar americano. Um dos ativos que eu recomendaria que acompanhassem esta semana seria aqui o petróleo, que, portanto, tem vindo a subir muito. A semana passada foi a melhor semana desde outubro e pode ser aqui o trigger para recuperar mais ou não. Portanto, vamos ver. Em termos sazonais, fevereiro costuma ser um mês bastante fraco para o preço do petróleo, mas depende aqui muito da questão geopolítica. E também aqui divergência do dólar, do VIX e do S&P, que também depois irá trazer impacto sobre o dólar e o seu comportamento, e pode aqui acentuar ainda mais as quedas no par Euro-USD. Portanto, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e até o próximo vídeo.